Bom, vamos lá então. Sejam bem-vindos. Antes de começar a resolver os exercícios da parte de acoplamento ou transmissão, eu coloquei um resuminho aqui do que nós vimos na segunda-feira. Então, na transmissão de movimento circular uniforme, é possível efetuar a transmissão de movimento circular entre duas rodas, dois discos ou duas polias. Na transmissão por contato, a inversão no sentido do movimento, o que não ocorre na transmissão por corrente. Mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte: tanto na transmissão por contato, que é esse caso, como na transmissão por corrente, a velocidade linear é a mesma. Então, se o período da polia A é menor que o período da polia B, ou seja, se o tempo que a polia A leva para dar uma volta completa é menor que o tempo da polia B, a frequência dela é maior, tá? Quanto menor o tempo, mais voltas dentro desse intervalo de tempo eu consigo efetuar. Com isso, a frequência vai ser maior e a velocidade angular da que possui maior frequência também é maior. No caso de polias interligadas por eixo, o eixo é o agente transmissor. Então, essas polias, como elas estão acopladas pelo eixo, passando pelos seus centros, elas terão a mesma velocidade relacionada ao ângulo descrito pelo eixo. Então, elas possuem a mesma velocidade angular. O que acontece nesse caso? Elas possuem mesmo período e mesma frequência. Por quê? Porque elas estão fixas ao eixo. Então, elas giram, elas demoram para dar uma volta completa no mesmo tempo do eixo e executam o mesmo número de volta que o eixo. Nesse caso, o que acontece? Como o raio da polia A é menor que o raio da polia B, a velocidade linear da polia A é menor que a velocidade linear da polia B. Beleza? Bom, esses 5 exercícios, eles são exercícios bem tranquilos, eles vão ser exercícios bem fáceis de resolver. Eu vou resolvê-los agora, eu deixei bem detalhado no agendamento da aula, eu mandei o slide desses exercícios junto com a teoria, tá? Então tá bem detalhado, tá bem fácil da gente conseguir entender a resolução. Deixa eu só anotar o nome de vocês aqui. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Bom, então vamos lá. Então, as atividades do volume 4, capítulo 7, páginas de 31 a 33. Primeiro exercício. Um corpo realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência de raio igual a 3 metros. Então, a distância do centro até a origem, ou do centro até o ponto A, corresponde a esse raio de 3 metros. O móvel parte do ponto A e tem velocidade angular constante igual a π sobre 6 radianos por segundo. Na letra A, ele quer que determine a função horária da posição angular do movimento. Então, o que relaciona essa função horária? Ela relaciona a posição angular inicial, a velocidade angular e o tempo. Bom, essa posição angular inicial do corpo sobre a trajetória circular, ela é determinada em relação à origem.
Então, o que ele disse no exercício? Que o corpo parte, o estudo inicia com o corpo partindo do ponto A. Esse ponto A, nesse ponto A, eu tenho a posição angular inicial desse corpo. No nosso caso, essa posição angular inicial corresponde a π radianos. Vamos entender por quê? Porque na circunferência, eu tendo a origem aqui determinada no lado direito da trajetória circular, esse deslocamento de meia volta sobre essa trajetória circular determina um ângulo de π radianos. Então eu tenho a minha posição angular inicial, que é de π radianos, e a velocidade angular desse corpo, que é de π sobre 6 radianos. Então a nossa função horária da posição angular, que é θ0 mais ômega t, fica relacionada com θ igual a π, que é a posição angular inicial, mais π sobre 6, que é a velocidade angular, vezes o tempo. Então, com essa função, eu consigo determinar a posição angular desse corpo sobre essa trajetória em qualquer intervalo de tempo. Aí na letra B ele quer o seguinte: a função horária da posição linear do movimento. Vamos entender uma coisa. Quando eu determino a posição angular, eu estou relacionando a função a ângulos. Quando eu determino a função horária, eu estou determinando o deslocamento, a posição do corpo, realizando deslocamentos sobre a circunferência. Então vamos entender aqui, ó. Como ele parte do ponto a posição inicial dele, que está destacada aí, corresponde à metade do comprimento da circunferência. Observem que, para ele deslocar em relação ao ângulo central π radianos, eu preciso deslocar metade da circunferência sobre a mesma. O deslocamento linear aqui na circunferência corresponde à metade desse comprimento de circunferência. Então, a posição inicial dele está relacionada ao comprimento de circunferência dividido por 2. No caso, como a minha circunferência tem 3 metros de raio, eu vou ter 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes 3, que é o raio, dividido por 2. Cortando o raio, a posição inicial desse corpo na trajetória circular é de 3π. Olha que interessante, ó. Isso daí está relacionando o valor numérico da posição do corpo sobre a circunferência. Então, a posição angular de π radianos corresponde a uma posição linear de 3π metros, devido ao raio ser medido em metros. Aí, como é que eu vou calcular a velocidade linear desse corpo? Eu vou relacionar o raio com a velocidade angular. Então, a velocidade linear é a velocidade angular ômega vezes o raio. Como o raio é 3, simplificando a expressão, eu vou ter V igual a 3π sobre 6 metros por segundo, que corresponde a π sobre 2 metros por segundo. Aí o que vai acontecer? Para eu determinar a função horária da posição, eu relaciono a posição inicial, a velocidade e o tempo. Como eu quero uma função que determina a posição do corpo em qualquer intervalo de tempo, eu não preciso substituir o valor de t. Eu deixo em função de t, onde S0 é a posição inicial do corpo, que é 3π, e π sobre 2 é a velocidade linear desse corpo na trajetória. Tá? Aí na letra C ele quer a frequência do movimento. Eu posso relacionar a frequência com a velocidade angular. Olha lá, ó, a velocidade angular é 2 vezes π vezes a frequência de rotação do corpo.
Por que que eu relacionei com a velocidade angular? Fica mais fácil, é direto. Eu não preciso relacionar raio com a velocidade escalar, linear. Então aqui sai direta a relação. Onde? Π sobre 6 foi dado do exercício, a velocidade angular dele. Calculo F dividindo π sobre 6 por 2π. Na verdade, eu posso simplificar π com π, e para resolver essa expressão, eu passo 2 multiplicando o denominador 6. Então, a frequência é de 1/12 de Hertz. E na letra dele, que é o período desse movimento. O período é o inverso da frequência. Então, basta eu inverter esse 1 sobre 12, que eu tenho o período de 12 segundos. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro, bem tranquilo de resolver. Tá? É um exercício bem fácil de resolver, bem sossegado. É só a gente ir substituindo o valor nas funções. O exercício 2, ele já vai entrar com um posicionamento do corpo relacionando a função em intervalos de tempo. Então vamos lá. Deixa eu pôr nele aqui, fica mais fácil para a gente. O exercício 2, ele diz o seguinte: a função a seguir representa o movimento circular uniforme de um atleta, e essa função é a posição angular dele, 3π sobre 2 menos 4, π sobre 4t. Com base nela, responda as questões propostas. Na letra A, qual é a posição angular inicial do corredor em radianos e em graus? Bom, então eu vou fazer, primeiro eu tenho que fazer uma comparação entre a função dada e a função algébrica, que representa essa posição angular em função do tempo. Então eu coloquei aqui, ó, que essa posição angular em função do tempo é a posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então eu comparo. Quem que é o termo independente na minha função dada? É 3π sobre 2. Quem que é o termo independente na função algébrica? É θ0. Então, ó, a posição angular inicial do corredor é 3π sobre 2 radianos. Por que que isso corresponde a 270 graus? É simples. É só trocar no lugar do π o valor por 180. Aí eu divido 180 por 2, dá 90. Multiplico por 3. Então, 3π radianos corresponde a 270 graus. Aí na letra B ele quer saber qual que é a velocidade angular do atleta. Qual é o significado do sinal da velocidade angular? Bom, vamos analisar. Quem que multiplica a variável tempo na função dada? Menos π sobre 4. Na função algébrica, esse valor corresponde a ômega. Então, a velocidade angular dele é menos π sobre 4 radianos por segundo. O que significa o sinal negativo dessa velocidade? Significa que ele está se deslocando no sentido horário da trajetória circular. O que acontece? Nós vimos na segunda-feira que, por convenção, um corpo tem velocidade angular positiva quando ele se desloca no sentido anti-horário da trajetória circular. Certo? Então, como ele tem sinal negativo nesse caso, ele está se deslocando no sentido contrário, ou seja, ele está deslocando no sentido horário. Aí, na letra C, ele quer a posição angular ocupada pelo atleta 2 segundos após o início do movimento dele. Ou seja, para eu calcular onde que ele vai estar relacionado à posição angular nessa circunferência, basta eu trocar no lugar do tempo, colocar no lugar do tempo o valor 2. Olha lá, ó, a função
é 3π sobre 2 menos 4π vezes t. Trocando t por 2, eu resolvo o valor numérico dessa expressão, né? Simplifico o 2 aqui de cima com o 4 embaixo. Eu vou ter 3π sobre 2 menos π sobre 2. Olha lá, ó. Como o denominador é comum, isso aqui basta conservá-lo e subtrair os numeradores. Então, eu tenho 2π sobre 2 radianos, que corresponde a π radianos. Ou seja, olha como é que está tudo certinho. Olha como é que está tudo encaixando. Ele partiu dessa posição aqui, 3π sobre 2, com uma velocidade de menos π sobre 4 radianos por segundo. 2 segundos depois está em π. Está batendo tudo. Ele está deslocando com uma velocidade que é negativa, que corresponde ao sentido horário dessa trajetória circular. Isso daí vai ficar bem claro na letra D. Considerando que a pista tem raio de 16 metros, ou seja, a distância do centro, até a circunferência é de 16 metros, qual a distância percorrida pelo atleta? Vamos analisar, ó. Coloquei até uma circunferência trigonométrica aqui, para a gente entender o que está acontecendo. O que acontece? No momento que o tempo começou a ser contado, ele estava nessa posição aqui, 3π sobre 2. Passaram-se 2 segundos, ele veio parar nessa posição aqui, π. Então, ó, ele percorreu isso. Ó. Vamos entender uma coisa. Como ele está percorrendo um arco de circunferência que corresponde a 1/4 dessa circunferência, a distância que ele percorre aqui onde eu destaquei corresponde à distância percorrida de 1/4 de volta. Correto? Onde o raio dessa circunferência é de 16 metros. Então, como ele quer calcular a distância em metros desse corredor, partindo de 3π sobre 2 e deslocando no sentido horário até π radianos, eu calculo esse deslocamento dividindo o comprimento da circunferência por 4. Olha lá, ó, a distância percorrida coincide com 1/4 de circunferência. Então, a distância percorrida por ele é o comprimento da circunferência dividido por 4. Tá? Neste caso, pessoal, eu tenho que considerar o valor real de π. Tá? Eu tenho que considerar o π relacionado a 3,14, porque eu não estou medindo o arco, eu estou medindo deslocamento. Então, para eu medir esse deslocamento, eu preciso do valor real de π para ter a distância em metros, que está relacionada ao diâmetro, ao raio da circunferência. Aí é só trocar valor, olha lá, ó. Como a distância percorrida para ele é 1/4 do comprimento de circunferência, o comprimento da circunferência é 2πr, troco esse r por 16, troco o π por 3,14, que eu preciso do valor real para ter a medida do deslocamento em metro, e resolvo a fração. Aqui é facinho, né? Eu divido 16 por 4, eu vou ter 4 vezes 3,14 vezes 2. Ou seja, eu estou multiplicando 6,28 por 4, o resultado dá 25,12 metros. Então, ó, toda vez que pedir para calcular o deslocamento sobre a circunferência, o π, o valor real de π, tem que estar relacionado a 3,14. Porque se eu trocar esse π por 180 graus, por exemplo, eu não estou calculando o deslocamento linear. Eu não vou estar calculando a distância percorrida pelo atleta, no caso, sobre a circunferência. Eu vou estar calculando a variação do ângulo, então não posso trocar por 180 não, tá? Eu só troco por 180 quando eu vou determinar o ângulo. Troco o π por 3,14 quando eu quero calcular a distância percorrida. Beleza? E, finalmente, qual a velocidade média desenvolvida pelo atleta em 2 segundos?
Bom, em 2 segundos, ele percorreu esses 25,12 metros que nós calculamos na letra D. Então, a velocidade média dele é o deslocamento dividido pelo tempo. 25,12 dividido por 2, ele tem uma velocidade média de 12,56 metros por segundo. Até aqui, beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Posso continuar sossegado aqui, né? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Bom, temos um exercício aqui teórico de acoplamento. Ele é bem fácil, bem tranquilo. Aí depois eu vou entrar naquele assunto que eu comentei com vocês a semana passada, da bicicleta que não usa corrente, que ela usa acoplamento por engrenagem, por eixo. É muito louco. Bom, então a letra E nós já resolvemos. Vamos para o terceiro. Existem diversas situações em que presenciamos o acoplamento de polias. Dependendo do tipo de acoplamento, as polias podem ter a mesma velocidade linear ou a mesma velocidade angular. Em cada um dos exemplos a seguir, classifique o tipo de acoplamento por corrente ou por eixo e defina qual velocidade permanece igual. Aí eu tenho um primeiro acoplamento aqui que é entre a catraca e a coroa da bicicleta. Nesse caso, esse acoplamento é feito por corrente. E as polias possuem a mesma velocidade linear, né? A velocidade transmitida pela corrente, ela vai ser a mesma na coroa, onde eu tenho os pedais, e na catraca, que está acoplada à roda. E entre a catraca e a roda da bicicleta, essa catraca faz o eixo da bicicleta girar, certo? Esse eixo está fixo à roda. Então, neste caso, eu tenho um acoplamento por eixo. E tanto a catraca como esse eixo possuem a mesma velocidade angular. Aí eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender, né? Uma imagem só para a gente entender. Então, ó, entre a corrente, a catraca e a coroa, eu vou sempre manter a mesma velocidade linear, tá? E entre a catraca, essa catraca aqui, e o eixo, eu vou manter a mesma velocidade angular. Então, quando eu estou na menorzinha aqui, ó, e na maior na frente, é o caso onde eu consigo transmitir para a roda traseira um maior número de voltas, né? Uma volta completa na roda dianteira não, perdão, na coroa, vai fazer que eu execute mais voltas na catraca, fazendo com que a bicicleta desenvolva maiores velocidades. Aí os caras vieram e mudaram o conceito. Pelo que eu li, essa bicicleta ela não está à venda ainda, ela é um modelo, ela é conceito. Aí os caras vêm e fazem isso. Olha que coisa fantástica que é isso. É um sistema de acoplamento entre a catraca da bicicleta e a coroa através de um eixo interligando a catraca e a coroa. Você consegue ter uma resposta melhor na transmissão de energia, você consegue velocidades maiores, você não tem perda. E essa bicicleta, ela é muito linda, essa bicicleta. Eu achei o site aqui, vou mostrar para vocês. É só uma coisa, só queria perguntar. Aparece para vocês? Está aparecendo para vocês essa imagem? Porque Tá. sim, beleza. Então, ó, Sim.
Antes de eu ler, é um texto pequenininho. Antes de eu ler o texto, eu vou passar as fotos para vocês. Gente, essa bicicleta é maravilhosa. Olha isso. Ela é inteirinha de fibra de carbono. Olha o sistema de transmissão dela, é feito por rolamentos, quer ver, ó? São rolamentos que se acoplam na catraca traseira e na coroa dianteira da bicicleta. Olha que perfeição, que é isso, que obra de engenharia maravilhosa. Olha, a bicicleta é super leve. Ela é feita para o ciclista ter o maior desempenho possível em corridas. Deixa eu ver se tem mais alguma foto dela. Tem, essa daqui. Então, é tudo fibra de carbono. O sistema de rolamento é feito de cerâmica. É fantástico. Então, tem um texto aqui, ó. A bicicleta sem corrente é uma proposta da Ceramic Speed, uma firma dinamarquesa especializada em rolamento feitos em cerâmica. Ou seja, de modo a tornar os processos mecânicos mais eficientes. Então, se o rolamento da bicicleta é feito de cerâmica, ele dissipa muito pouco calor. Então, a força que o ciclista aplica, ela é transmitida quase que totalmente para a roda traseira da bicicleta. A proposta para o mundo das bicicletas é o driving, um novo conceito de transmissão para bicicletas. Para a Ceramic Speed, a correia é um modo ineficiente de transmitir força para a roda, enquanto o driving utiliza um semi-eixo com rolamentos que transmitem força para uma engrenagem montada na roda. O driving em si é composto por um semi-eixo que conecta os pedais à roda traseira. Depois, 21 rolamentos de baixa fricção e alta resistência fazem a conexão da engrenagem na roda, que funciona como com uma transmissão de 13 velocidades de uma bicicleta normal. Essas bicicletas speed, né? Geralmente elas são de 13 velocidades. Esse sistema foi apresentado num protótipo que esteve em exibição no Salão Eurobike, que atribuiu à Ceramic Speed o prêmio de inovação do ano. O sistema faz menos de 90% de fricção entre uma corrente de bicicleta desportiva, eliminando também uma causa de resistência aerodinâmica. Então, quer dizer, o desempenho melhora muito uma bicicleta dessa. Essa foto aqui é a mais louca de todas. Então, esse vai ser o futuro da bicicleta, tá? Bicicleta sem corrente. Já tem moto sem corrente. Existe a Harley Davidson, essas motos maiores, né? Harley Davidson, BMW, eu não sei se a Honda tem, se a Yamaha tem, mas tem umas motos grandes, essas motos estradeiras que não tem corrente, elas têm eixo cardan. É esse mesmo sistema aí de acoplamento na roda traseira com as engrenagens do motor, é feito através de um eixo, igual o eixo de carro. Eixo de carro com tração traseira. Beleza? Bom, então era isso que eu queria mostrar. Uma semana que eu estou querendo mostrar essa bicicleta para vocês. Essa bicicleta é maravilhosa. É o sonho de consumo isso daí. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar no exercício 4. É aqui o do pedal. O exercício diz o seguinte: em uma bicicleta, a coroa, aqui, ó, transmite o movimento dos pedais para a catraca, que movimenta a roda. Então, a coroa está interligada, acoplada à catraca através da corrente. Essa catraca ela está interligada com o eixo da roda. Então, entre a coroa e a catraca, eu tenho um sistema de transmissão por corrente que mantém a mesma velocidade linear, e entre a catraca e a roda, eu tenho um sistema de interligação por eixo que mantém a mesma velocidade angular. Tá? Um ciclista utiliza uma bicicleta que tem uma catraca de 4 centímetros
e uma coroa de 12 centímetros de raio. Então, ó, é 1:3 a relação, né? Supondo que a coroa completa uma volta a cada 2 segundos, determine a frequência de rotação da catraca e a velocidade linear da corrente em centímetros por segundo. Então, a relação aqui é 1:3, tá? É só relacionar o tamanho do raio da catraca com o raio da coroa. Olha lá, ó. O raio da catraca é 4, da coroa é 12. Se eu dividir tudo por 4, dá 1/3. Então, a frequência de rotação da catraca, eu tenho que estabelecer uma relação entre as velocidades lineares que são iguais. Então, observem. Para facilitar a rotação, podemos utilizar o índice CO para indicar as grandezas relacionadas com a coroa e o índice CA para as grandezas relacionadas com a catraca. Então, ó, tudo que tiver CO vai estar relacionado à coroa, tudo que tiver CA vai estar relacionado à catraca. Bom, o que, que nós temos? Nós temos o período da coroa. Olha lá, ó, supondo que a coroa completa uma volta a cada 2 segundos, eu tendo o período de rotação da coroa, eu consigo calcular a sua frequência. Com isso, eu estabeleço uma igualdade entre as velocidades lineares, calculo a frequência de rotação da catraca. Tá? Eu não precisa nem fazer conta, para falar a verdade para vocês. Por quê? Porque eu vejo a relação, é 1:3. Então, ó, como o período de rotação da coroa é de 2 segundos, a frequência dela é o inverso desse período, que dá meio. A relação é 1:3. Para essa coroa é meio. Para a catraca vai ser 1,5. É 3 vezes mais. Tá? Ela roda cada volta completa que eu dou na coroa, eu dou 3 voltas na catraca. Então, ó, como eu tenho uma interligação por corrente, a velocidade da coroa, linear da coroa, vai ser igual à velocidade linear da catraca. Aqui ele substituiu a velocidade linear pela velocidade angular e o raio de cada um. Não precisava, era só ter ido direto aqui, ó, sem problema nenhum, mas tudo bem. A velocidade angular da coroa vezes o raio dessa coroa é igual à velocidade angular da catraca vezes seu raio. Aí, como eu vou relacionar a velocidade angular a 2π pela frequência, eu substituo 2πf da coroa aqui embaixo e nessa outra expressão 2πf frequência da catraca. 2π com 2π eu posso cancelar. Certo? Então sai na relação direta lá, ó. A velocidade da coroa multiplicada pelo seu raio é igual à velocidade da catraca multiplicada pelo seu raio. Aí é só substituir valor. Quanto vale a frequência? A velocidade não, perdão, gente, a frequência. Quanto vale a frequência da coroa? Meio. Raio dela, 12. Frequência da catraca, eu quero calcular, sendo que o raio dela é 4. Aí é só dividir 6, que é o resultado dessa multiplicação aqui, por 4. Eu tenho 1,5 Hz. Beleza? Aí na letra B ele quer a velocidade linear da corrente em centímetros por segundo. Aí eu escolho qual expressão que eu vou usar para calcular essa velocidade linear. A gente pode calcular essa velocidade em qualquer uma das duas polias. Aqui ele calculou a velocidade linear da corrente relacionando a velocidade angular da corrente e o raio dela. Quem que é essa velocidade angular da corrente? É 2 vezes π vezes a frequência da corrente, multiplicado pelo seu raio. Aí eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu escolher a corrente, tem que ser a frequência dela, que é meio, multiplicado pelo raio dela, que é 12. Se eu tivesse calculado essa velocidade da corrente e escolhido a catraca, eu teria que relacionar a frequência da catraca, que é 1,5, pelo raio dela, que é 4. O resultado é o mesmo. Tá? Então, essa corrente aí, ela tem velocidade de 37,68 centímetros por segundo. O 5 ele diz o seguinte: um toca-discos, aparelho de som que funciona por meio de movimento de rotação
de um disco acoplado a uma base gira a uma frequência de 78 RPM. Então ele executa 78 voltas por minuto, esse disco no qual vou colocar o disco. O disco contém informações lidas por uma agulha e transmitida para a caixa de som. Considerando que a base do toca-discos tem raio de 20 centímetros e que um disco de 15,5 centímetros seja colocado sobre ela, sobre essa base, responda às questões propostas. Na letra A, vamos analisar, hein? O disco é menor que o prato, mas eles giram com a mesma velocidade angular, eles estão girando junto. Então eles possuem a mesma velocidade angular, porque eles estão fixos por esse ponto aqui, ó, por esse eixo, né? Eu coloco o disco nesse eixo aí do prato. Então eles giram junto. O disco não pode girar mais rápido que o prato, nem o prato mais rápido que o disco. Eu não vou ter a frequência determinada. Então está todo mundo girando com a frequência de 78 RPM. Na letra A ele quer saber o seguinte: a agulha é parte da periferia do disco em direção ao centro. Então, conforme vai tocando, essa agulha vai se aproximando do centro do disco. Até na hora que ela chega aqui, desliga, né? O que ocorre com a velocidade linear do ponto de contato da agulha com o disco, conforme ela se aproxima do centro? O que está acontecendo? Vamos entender uma coisa. Conforme essa agulha se aproxima do centro, o raio da circunferência aqui vai diminuindo. Esse raio diminuindo faz com que o comprimento de circunferência que essa agulha tem que percorrer para executar uma volta completa diminua, só que o tempo é o mesmo. O tempo não varia. Ou seja, se o comprimento da circunferência diminui por o mesmo intervalo de tempo, eu tenho que reduzir a velocidade para manter esse tempo. Então, a velocidade linear da agulha, linear, tá? Diminui conforme ele se aproxima do centro. Olha lá, ó, a velocidade linear diminui, uma vez que o raio também está diminuindo. Então, o raio está diminuindo, o comprimento da circunferência diminui, mas o tempo mantém constante. Então, a única maneira de eu manter esse tempo para dar uma volta completa igual é diminuindo a velocidade quando eu diminuo o raio. E ele quer saber qual que é a velocidade linear da borda da base do toca-discos em centímetros por segundo. Aí ele pediu para a gente considerar o valor de π igual a 3,14. Bom, borda da base do toca-discos. Aí tem uma pegadinha aqui. Qual que é o raio que eu vou considerar? O de 20 centímetros? O de 15,5 centímetros? Bom, como eu estou relacionando essa velocidade à borda da base, eu tenho que considerar o raio de 20 centímetros. Tá? Esquece o disco que está colocado aqui. Eu vou considerar o raio relacionado à distância do centro até a extremidade do prato do toca-disco que está aqui. Certo? Ele quer a velocidade linear. Então, como é que a gente calcula essa velocidade linear? A gente calcula essa velocidade dividindo a distância percorrida pelo tempo. Qual a distância percorrida? O comprimento da circunferência. Para eu percorrer o comprimento da circunferência, o tempo para percorrer esse comprimento de circunferência é a frequência, é o período. Como o período é o inverso da frequência, se eu multiplicar 2πr por f, eu estou invertendo esse período t aqui. Tá? Então, a velocidade linear, quando eu relaciono essa velocidade ao período, numa volta completa, é 2πr sobre o período t. E quando eu relaciono essa velocidade linear com a frequência, é o comprimento 2πr vezes a frequência. Bom, ele quer a velocidade em centímetros por segundo. Então, a única transformação que eu tenho que fazer aqui é em relação à frequência do movimento, que está em minuto.
Eu preciso dessa frequência em rotações por segundo, que é o Hertz. Então, para eu transformar essa frequência de 78 RPM em RPS, que é o Hertz, basta eu dividir o resultado por 60. Aí eu dei uma facilitada aqui, ó. 3 vezes 20 corresponde a 60, que eu posso cancelar aqui com o meu denominador. Então, sobrou 2 multiplicando 78. Essa borda da base do toca-disco tem uma velocidade de 156 centímetros por segundo. Certo, gente? Bom, por enquanto, tá? Nós vamos ter outra aula daqui a pouco. Por enquanto, para sexta-feira, olha que moleza. Questões 17 e 18 só. Da sessão Hora do Estudo. Isso daí está na página 36, tá? Então, por enquanto, exercícios 17 e 18 na página 36 da sessão Hora de Estudo. Para sexta-feira agora, dia 23 de outubro. Bom, com isso, a gente terminou o capítulo 7, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar no capítulo 8, que é o capítulo que encerra o curso no primeiro médio. Nesse capítulo 8 nós vamos trabalhar com o movimento uniformemente variado. Nós vamos trabalhar com o movimento relacionando agora a variação da velocidade, mais uma variação de velocidade feita de maneira constante. Quem que é o agente causador dessa variação constante de velocidade? Vai ser a aceleração. Então, nós teremos outras equações agora que irão relacionar ao estudo do movimento a variação da velocidade para o corpo deslocar uma determinada distância numa trajetória que, por enquanto, ela vai ser retilínea, tá? Nós vamos fazer o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, fazendo com que o corpo tenha aumento de velocidade ou diminuição da velocidade nessa trajetória retilínea, tá? Então vamos fazer assim, ó, vamos dar uma parada agora. Às 3h25 a gente volta, já volta com assunto novo. Eu acredito, deixa eu ver. Não vai ser possível hoje eu dar mais exercício para atividade sexta-feira. Então, essa semana vocês estão muito tranquilos em relação à atividade, tá? É o 17 e o 18, mais nada. Bem sossegadão. Estou dando uma aliviada agora, porque lá no final do mês eu vou dar uma puxada com relação a trabalhos. Beleza, gente? Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta, tá? 3h25 nós estamos firme aí para continuar. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau. Falou, pessoal, até daqui a pouco. Até. Falou.